Meus senhores, minhas senhoras, vamos então debruçar-nos sobre a bola do quinta-feira, dia 11 de abril de 2024, para vermos a fotografia que fizeram a gentileza de oferecer aos senhores leitores com o professor Muniz Pereira, senhor atletismo, e Carlos Lopes, campeão olímpico, ambos do Sporting. Vamos ver o que é que temos, o que é que eles nos dizem. É na rúbrica Fotografias com História, o herói do primeiro ouro olímpico. O 25 de abril de 1974 expôs os atrasos identificados num país que permanecia na cauda da Europa durante o regime de Estado Novo. Agora estamos muito afastados. Olhem, vamos ler um livrinho que é da Fundação Francisco Soares dos Santos, se eu não erro o nome, é aqueles livrinhos do Pingo Doce, que nos fala. Nós não estamos atrasados, nós somos atrasados, temos o atraso estrutural. E, portanto, sempre que os nossos políticos fazem o favor de brincar com o dinheiro do erário público e de brincar com os destinos do país, porque nós temos pessoas neste momento que chegaram aos postos de decisão e que são crianças, aquilo não são adultos. A idade mental dentro daquelas crianças dentro daqueles adultos é crianças. Então o que é que acontece? Temos políticos mal formados como pessoas, sem caráter, sem educação, sem nível, sem formação técnica, mas aí damos de barato, porque a classe política tem ao seu dispor, nos numerosos entidades governamentais, imensos técnicos e pessoas de confiança que, assim lhes seja pedida a sua opinião, são muito capazes de o fazer. Resultado, isto tem um preço para o país, que são, as coisas são tomadas não porque aquela é a melhor decisão para o país, mas porque é a decisão que dá o voto, a mais popular, a populucha. E depois falta o dinheiro em vários sítios, como nós já vimos. E continuamos, cada vez que passa um comboio e nós ficamos na estação a ver passar o comboio, e já vamos ler de onde é que essa expressão vem, o país fica atrasado. E para quem tem dúvidas, esperem até a Ucrânia acabar a guerra e vão ver para onde é que vão os dinheiros, os descontos que a gente faz, que vão parar à União Europeia, vão ver onde é que eles vão parar. Meus senhores, tchim, venha daí um cafezinho. Continuando. Portanto, estávamos atrasados no Estado Novo, não é? No tempo de Salazar, mas agora estamos muito melhores. Quer dizer, estamos melhores, obviamente, mas cuidado. Quando se fala do Portugal ressuscitado, é necessário compreender a sua importância na modernização da sociedade, com destaque para o desporto. Olhem, o desporto, os portugueses que acordem, porque a corrupção que existe no desporto é brutal. A corrupção que está ligada às associações e que está a entrar pelas federações e clubes adentro está a destruir o país. E uma das coisas que está a destruir é assim. Uma associação, um clube, uma federação, qual é a sua mais-valia? No caso das federações, é ser entidade reguladora da modalidade, portanto, é a entidade que dá a verdade desportiva daquela modalidade, que dá o know-how, isso é a sua grande valia. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a administrar esses clubes, essas associações, como se as pessoas fossem clientes. Nós temos o escândalo da Câmara de Lisboa, neste momento, de chamar loja de coisa e chamar clientes aos munícipes. Nós não podemos permitir isto. Não é a loja do cliente, é a loja do cidadão, loja do munícipe, do freguês. Nós não somos clientes, somos cidadãos, que é muito mais do que isso. E atenção ao que isto significa, porque as palavras são importantes. Adiante. Quando se fala do Portugal ressuscitado, é necessário compreender a sua importância na modernização da sociedade, com destaque para o desporto. Ainda não existindo atletas de alta competição, destacou-se um que se tornaria uma referência eterna no desporto nacional, o Carlos Lopes. Ainda não havia atletas de alta competição. Isto não está correto. Podia não haver o estatuto de atleta de alta competição
consoante ele está consagrado agora na lei. Mas atletas de alta competição e atletas olímpicas, tinha aí paciência, já havia há muitos anos. E o Sporting já os tinha há muitos anos. É só ir ao museu e ver quantos atletas olímpicos houve antes do Carlos Lopes, ok? Ou participações olímpicas, tá? Ainda não existindo atletas de alta competição, destacou-se um que se tornaria uma referência eterna no desporto nacional, Carlos Lopes. Se calhar aqui queriam dizer que ainda não havia vencedores olímpicos da maratona, que é outra coisa diferente. Nós vamos ao Museu do Sporting e vamos ver antes do Carlos Lopes, que é 1984, e sim, eu sei onde é que estava em 1984, estava de férias na casa da minha avó e todos os dias ia ao café local, que a gente não tinha televisão em casa. Nessa altura não sei se a minha avó já teria eletricidade em casa. Casa de banho, se calhar, não sei se tinha, porque a casa de banho foi depois a casa do forno, que foi transformada em casa de banho. E eu lembro-me das obras. Televisão não havia em casa da minha avó e, portanto, nós íamos à pastelaria e víamos as Olimpíadas. Olympic Fanfare and Theme, do grande compositor John Williams. A gente também vamos pôr essa música. 1984, Los Angeles. Ora, portanto, Carlos Lopes tornou-se numa referência nacional. O Campeonato Regional de Atletismo de 1974, mais que representar o novo recorde nacional da légua, marca o desporto nacional por ter sido a primeira da modalidade a ser disputada em democracia, servindo de prelúdio daquilo que Carlos Lopes nos ofereceria com o seu percurso. De Vila de Moinhos para o mundo, superou as dificuldades sentidas. Eu lembro-me dele andar em Lisboa, no meio da rua, com medo de ser atropelado, a treinar para as Olimpíadas de 84. Sentidas na sua mudança para a capital, e a partir de 1970 construiu uma carreira que teve o ponto alto no primeiro Ouro Olímpico português, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Com o professor Muniz Pereira, formou uma dupla hegemónica, com efeitos já assinaláveis no contexto nacional. A desilusão nos Jogos de Munique, em 1972, serviu de tiro de partida para uma carreira ímpar a nível internacional, iniciada com a conquista do mundo corta-mato em 1976, no país de Gales, prova que ganharia por mais duas vezes, em 1984 e 1985, sendo a última realizada em Lisboa, despedindo-se dos portugueses com o novo ouro. No seu percurso olímpico, destaque também para a medalha de prata nos Jogos de Montreal, em 1976, nos 10.000 metros, enfrentando um longo calvário devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O seu regresso definitivo, em 1982, estava destinado àquele momento de glória que aconteceu a 12 de agosto de 1984, quando colocou todo o país em êxtase e fixando um recorde olímpico da maratona que duraria até 2008. Se não foi em 84 que o Chiado ardeu, foi para em 88. Eu também estava de férias na casa da minha avó. Aqui vamos dar também o destaque. Nós temos aí uns livros interessantes para ver sobre o professor Muniz Pereira, sobre o Carlos Lopes, sobre o Fernando Correia, sobre o Rui Tovar, da área do desporto, do ADN Sporting. Vamos também incluir o Fernando Mamed, que foi um grande vulto do atletismo, mas que tinha um problema que na altura não se sabia ainda como é que se haveria de lidar com ele, e que é o medo de perder. Portanto, o tratamento psicológico que hoje os atletas têm à sua disposição, e que mesmo antes de chegar ao psicólogo, hoje em dia, um treinador tem já uma boa formação para tratar, pelo menos nos primeiros estágios, para identificar esse problema. O Fernando Mamed tinha marcas excelentes e conseguia marcas excelentes e tinha a capacidade para ganhar as provas, mas desistia, ou seja, o medo dele levava-o a ter ataques de pânico e desistia, o que foi uma pena para ele, que ficou impossibilitado de ter essas marcas registadas e de ganhar essas provas, e para o sofrimento que lhe causou a ele. O professor Muniz Pereira treinou, tentou fazer o melhor possível, mas não conseguiu.
Professor Muniz Pereira e o atletismo no Sporting, que é uma área que, embora não dê o dinheiro que dá o futebol, é uma área que tem uma história notável, notável em termos de, de atletismo, tanto a nível histórico como a nível atual. Hoje, uma Patrícia Mamona, que tem o coração Sporting, tem o coração, o sangue, tem tudo Sporting. Temos realmente o atletismo, que é o grande desporto do Sporting. O Sporting é o clube mais eclético em termos nacionais, com mais de 50 e tal, acho que eram 53 modalidades oficiais. O atletismo é realmente, talvez, a sua grande modalidade. E, portanto, vamos dar uma vista de olhos por esses livros, dentro da área do desporto, dentro da área das personalidades, das biografias, do ADN Sporting. Vamos ver isso. Tchim, tchim.